Aproximando-nos da Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, Domingo de Páscoa, é preciso resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa. O que significa a Páscoa para nós? Porque você vai concordar que ao longo dos anos, dos séculos, o sentido da Páscoa foi sendo perdido, foi se perdendo. Porque hoje, quando se fala em Páscoa, você perguntar a uma criança sobre Páscoa, ela vai falar do coelho da Páscoa, ela vai falar dos ovos de chocolate e coisas da natureza. Infelizmente, esta transição, essa transferência do verdadeiro sentido da Páscoa para o sentido fútil da Páscoa foi concluída com sucesso. Infelizmente, a cultura do mundo ela acaba apagando as verdades espirituais da mente das pessoas que nem sabem, na verdade, que isso está acontecendo com elas. Então, para resgatar o verdadeiro significado da Páscoa, nós temos que, naturalmente, voltar na Bíblia. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, Paulo disse lá em 1 Coríntios 5 e 7, ele disse, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Jesus é o centro da Páscoa. A Páscoa, ela aponta para a cruz e para o túmulo vazio. Vamos entender, porém, antes de chegar na cruz e no túmulo vazio, nós precisamos voltar lá atrás, na primeira Páscoa. Pois a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Sim, quando Moisés intercedeu diante do faraó para libertar o povo de Israel que estava escravo no Egito, o povo que já havia passado mais de 4 séculos ali no Egito, cresceu, multiplicou, tanto que o faraó escravizou o povo, com medo de que os hebreus tomassem o Egito. Passou a escravizá-los e o povo gemeu muito. Até que o povo clamou, Deus enviou Moisés para contender com Faraó e todas as vezes que Moisés ia diante do Faraó, ele usava da sua autoridade e vinha uma praga sobre o Egito. 1, 2, 3, até 9. Na 9ª praga, então, Moisés falou para o faraó assim, olha, se você não soltar o povo desta vez, esta é a última vez que você vai ver a minha face. E você vai lidar com o juízo de Deus sobre você. E faraó, mesmo assim, depois de 9 pragas, manteve-se com o coração endurecido. E então veio a 10ª praga. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Porque Deus falou para Faraó assim, Israel é o meu primogênito. Israel é o meu filho, que você está tomando. Se você insiste em tomar o meu filho, então eu vou tomar o seu e de todos no Egito, todos os primogênitos, inclusive dos animais. E para poupar o povo de Deus, Moisés voltou ao povo hebreu e falou, olha, para vocês serem livres dessa praga, desse anjo da morte, vocês vão se reunir em casa, cada família dentro da sua casa, vocês vão sacrificar um cordeiro, tomar o sangue, marcar as portas da sua casa com o sangue do lado de fora. E todos têm que estar dentro de casa. Porque será que quando o anjo destruidor, o anjo da morte, passar sobre o Egito e vir a marca do sangue nas portas das vossas casas, ele então não entrará e não tocará naquela família, no primogênito daquela família, mas passará por cima desta casa. Aliás, este é o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, no hebraico, o Pessar, né? A palavra em hebraico, quer dizer passar por cima.
Quando a gente celebra a Páscoa, a gente está celebrando o fato de que o juízo passou por cima daqueles que estavam dentro de suas casas com o sangue do Cordeiro na porta. Ou seja, o sangue do Cordeiro era o sinal de que a morte não podia tocar em quem estava dentro daquela casa. Magnífica esta imagem, não é? Esta ilustração do que Jesus fez na cruz. Porque desde a primeira Páscoa no Egito, que, diga-se de passagem, tinha tudo a ver com a família, não é? A Páscoa tinha a ver com a família, porque para ser celebrada, as pessoas da família tinham que se reunir dentro da casa. Então, Páscoa e família andam juntas. Veja que, quando nós celebramos a família ao pé da cruz, na sexta-feira da paixão, na Semana Santa, na Páscoa, nós estamos resgatando o mesmo espírito original da Páscoa, que é a proteção de Deus sobre a nossa família. Então, desde a primeira Páscoa até a Páscoa central, maior, principal, que aconteceu lá na cruz, nós entendemos que o Cordeiro lá do Egito apontava para o Cordeiro de Deus na cruz. Você provavelmente já ouviu essa expressão, Jesus, o Cordeiro de Deus. Por que ele é chamado de o Cordeiro de Deus? Porque ele estava fazendo alusão, essa palavra, essa expressão faz alusão ao cordeiro que era sacrificado, que foi sacrificado lá no Egito, para que o sangue das portas das casas fosse ali colocado para que o anjo destruidor não entrasse e tocasse na família. Então, quem está ao pé da cruz, ou seja, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, também está protegido da morte, protegido do anjo destruidor, quer dizer, o espírito da morte que há de passar sobre todos. Ninguém vai escapar da morte. Ninguém vai escapar da morte. Para dar pegar carona aí nos memes, né? Se o Chuck Norris morreu, o Chuck Norris, né? Essa é só para quem entende o meme. Mas se a morte levou o Chuck Norris, meu caro, ela vai passar sobre todo mundo. Só que quando ela passou sobre o Senhor Jesus, ela não pôde fazer nada com ele, ela teve que devolvê-lo, porque ele venceu a morte, pois ele não tinha pecado. E essa mesma proteção ele prometeu para aqueles que estão debaixo do sangue que foi vertido na cruz. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Então, quem se coloca ao pé da cruz é como aqueles que lá no Egito entravam em suas casas, sacrificavam o cordeiro, marcava a porta com sangue, e quando a 10ª praga, a morte dos primogênitos, passou sobre o Egito, não entrou em suas casas e eles foram poupados. E quem está ao pé da cruz, quando a morte chegar, meu amigo, minha amiga, estará guardado, protegido. E a morte não vai tocar aqueles que estão marcados pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso você precisa, todos nós precisamos estar ao pé da cruz. Por isso todos nós precisamos deste sangue, não na porta da nossa casa, mas no nosso coração, na nossa cabeça. O sangue do Senhor Jesus marcando-nos como um selo, literalmente uma marca, que o mal, quando olha, diz assim: esse aí eu não posso tocar. Então, o mal tem que passar por cima. Ele passa por cima. Ele não pode chegar e tocar naqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E você? O que a Páscoa significa para você? Coelhinho? Ovo de chocolate? Feriado prolongado? O que significa a Páscoa para você? Um dia qualquer?
Talvez você não sabia o significado e agora está sabendo. E se você quiser essa proteção para a sua vida, você tem a oportunidade. A família ao pé da cruz está aí. O maior evento pelas famílias, resgatando o espírito da Páscoa, trazendo de volta o sentido original da Páscoa e da salvação pessoal e familiar. E se você crê, faça como o povo lá na primeira Páscoa, lá no Egito. Junte a sua família ao pé da cruz. Vamos todos juntos buscar este sangue que nos protege e nos livra da destruição que está assolando o mundo. A destruição está vindo, a destruição está passando pelo mundo, como o espírito destruidor passou lá sobre o Egito. A destruição está passando por toda a terra. Somente aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro serão poupados. E essa é uma escolha que você pode fazer, deve fazer. Não se esqueça que se você ignorar esta proposta, esta oportunidade, você já está fazendo uma escolha, a escolha de ficar de fora e não ser protegido pelo sangue lá na cruz. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.